Hoje nós damos início à nossa primeira webconferência. A proposta do nosso encontro de hoje é discutir em relação à unidade 2, ok? Ok. Para a nossa apresentação de hoje, eu preparei um conteúdo de slide. Na verdade, esse conteúdo ele vai ser depois disponibilizado na nossa Mediateca. Mas, na verdade, é um conteúdo bem sucinto, mais mesmo para estar norteando aí a nossa conversa de hoje. Como eu falei com vocês, a proposta do nosso primeiro encontro é falar um pouco sobre a unidade 2. Então, o título da nossa apresentação é Avanços e Limites no Processo de Inclusão. E aí, o que responde a isso, né? Para a gente discutir nosso primeiro encontro, eu utilizei a unidade 2, como eu já falei anteriormente. A unidade 2 ela tem como título Direitos Humanos, Inclusão do Público-Alvo na Educação Especial e Acessibilidade. E aí, ao longo de toda a unidade, é discutida a importância do reconhecimento da sociedade e do Estado, né, no caso o governo, representado como a palavra Estado, referente à importância de se pensar a necessidade da inclusão das pessoas que fazem parte do público-alvo da educação especial. Então, quais seriam essas pessoas? A pessoa com deficiência, que a gente agora usa o termo PCD, tá? As pessoas com os transtornos globais de desenvolvimento e as pessoas com alta habilidade e superdotação. Mas para o nosso encontro de hoje, eu vou estar me limitando apenas à discussão do processo de inclusão com as pessoas com deficiência, ok? Então, o que corresponde, o que a gente pode entender aí, pensando nessa perspectiva do processo de inclusão? O processo de inclusão, ela pode ser pensada dentro de 3 perspectivas que a unidade traz. Como a gente pode pensar em espaços de empregabilidade, né? E para isso eu vou estar apresentando para vocês daqui a pouco uma lei que foi criada no ano de 1991. Então vocês veem aí que a gente já tem 28 anos de lei, e muitas vezes essa lei ela não é respeitada. Quer falar alguma coisa? Não, eu sei sobre essa lei. Ah, você já conhece. André, você já conhece a lei também? Você já tinha conhecimento dessa lei, que eu vou apresentar daqui a pouco? Porque a André está sem áudio, então, enfim. E aí, não, você não conhecia, né? Então, você vê, de 2 alunas, uma conhece e a outra não conhece. É uma lei que é pouco também discutida e apresentada, né? Mas é uma lei que tem 28 anos e também a unidade, ela propõe uma discussão sobre a inclusão dentro da educação e também como a gente permite que haja uma inclusão pela família, né, dentro das relações sociais. Mas a proposta da nossa webconferência de hoje, eu vou me limitar apenas a falar sobre o processo de inclusão dentro do mercado de trabalho, né, que a gente chama agora de mundo do trabalho. E aí, eu trago para vocês um dado relevante dessa lei, como eu falei com vocês, é uma lei que foi criada ainda no ano de 1991, apesar de ela ter 28 anos, ela ainda é uma lei que é muito pouco conhecida, mas o que corresponde à lei de cotas? A lei de cotas é a lei 8.213, ela tem 28 anos de existência e ela define que é dever do Estado, né, do governo e das empresas privadas, então tanto as empresas privadas como as empresas públicas que tenham mais de 100 empregados, elas precisam disponibilizar uma porcentagem de vagas para a população, que a gente chama agora a pessoa com deficiência, que a gente chama de PCD. Então, a partir do momento que a empresa ultrapassa o número de 100 empregados, ela tem que disponibilizar 2% do seu quantitativo de vagas para os PCDs, né? A partir do número de 200 empregados até 500 empregados, esse número sobe para 3%. De 501 a 1.000 empregados, sobe para 4%, e a partir de 1.000 empregados, a gente sobe para 5%. E aí, a Andrea falou que não conhecia essa lei, mas talvez ela tenha em algum momento visto, quando a gente faz algum tipo de concurso público, vestibular, concurso, a gente sempre lê uma disponibilidade de cotas, vocês já observaram isso? Que sempre tem, principalmente concurso público, pensando na educação, né? Nos concursos
públicos para alguma determinada vaga de trabalho também tem essa disponibilidade, que é justamente para estar respeitando aí, quando tem essa disponibilidade dos concursos públicos, é justamente para estar dialogando com essa lei. E aí, o que acontece? Apesar de ser uma lei que tem há 28 anos de existência, muitas empresas ainda hoje elas não respeitam essa lei. Infelizmente, acontece, né, nas mais variadas formas, que as pessoas elas só aprendem quando elas isso vai para o bolso delas, né? Então, assim, a empresa ela sabe da existência da lei, mas o que a empresa ela faz? Mesmo sabendo da existência, ela se nega a cumprir. E aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa, nesse momento, né, que haja uma fiscalização para que todas as empresas cumpram essa legislação. Então, o Ministério do Trabalho, né, Trabalho e Emprego, ele que é responsável pela fiscalização e verificar se as empresas elas estão aí atendendo a essa lei, se elas estão em consonância com essa lei. Então, qual é o primeiro passo? A partir do momento que aquela empresa ela tem mais de 100 empregados, o Ministério vai identificar se aquela empresa está cumprindo ou não. Se aquela empresa ela não cumpre com o que é previsto em lei, a disponibilização aí de a partir de 2%, em caso de 100 a 200, ela vai receber uma notificação. O primeiro momento é uma notificação. Ela é notificada da existência da lei. Se ela não continuar não cumprindo com a lei, o primeiro passo ela vai ser multada. Então, assim, primeiro passo é a notificação e o segundo é a multa. E aí, o que a gente observa aí? Que muitas empresas, para não serem multadas, elas acabam contratando esse percentual que lhe é solicitado. Mas aí, para a gente conseguir evidenciar, como eu falei com vocês, eu gosto muito de preparar o meu conteúdo, claro, dialogando com quem a gente tem na nossa unidade, na nossa apostila e no nosso vídeo, mas eu procuro sempre trazer exemplos mais reais, porque eu acho que fica até mais fácil de vocês compreenderem. Por isso que na nossa P1 eu trago uma discussão que é da nossa primeira unidade, mas o que eu faço? Logo em seguida eu trago alguns textos complementares, até porque é uma lei que é tratada, mas ela não é, né, de certa forma, melhor discorrida. A mesma coisa na unidade 2, ela apresenta a lei de inclusão do PCD, mas ela também não vai, até porque é uma unidade que trata de diferentes assuntos, a proposta da nossa webconferência é sempre trazer um assunto e a gente trabalhar um pouco melhor. Então, assim, como que a gente pode pensar aí? As empresas, elas, para não pagar a multa, o que elas fazem? Elas cumprem a disponibilização de vaga. Mas aí, o que eu falo que eu sempre tento trazer exemplos mais reais? É porque eu trago para vocês uma reportagem do G1, que foi publicado no ano de 2014. Então, vocês observam aí nessa publicação do ano de 2014, que a gente não tem tanto tempo aí, tem só 5 anos essa reportagem, que a Cato, a empresa Cato, a pesquisa também da ABH e Social, elas fizeram uma pesquisa com as empresas que contratam os PCDs e observou que 81% das empresas elas só contratam aquela pessoa com deficiência para se valer cumprir a lei. Então, vocês veem que absurdo, uma lei que existe há tantos anos, então, assim, as pessoas elas entendem que elas só devem contratar aquele funcionário não pela qualificação dele, mas sim para não levar uma multa do Ministério do Trabalho. E esse rapaz da foto, depois eu vou disponibilizar para vocês o link do seu retorno. O seu áudio está dando retorno, Cristiane. Só vou te pedir para tomar cuidado com o microfone, que está dando. Parou, obrigada. E aí, o que a gente observa? A gente observa aí que voltou o barulho. Será que você não está batendo no microfone em algum lugar? Pronto, tirei aqui, já tá batendo. Então é isso. Tá ótimo. Então, aí o que acontece? A gente observa que essa lei, esse rapaz da foto que eu trago para vocês, que depois eu vou disponibilizar a reportagem, porque eu não botei, mas depois eu vou disponibilizar essa apresentação na nossa MediaTek. E aí eu vou incluir o link dessa reportagem que vocês conseguem visualizar depois melhor, tá? É só porque não adiantava também aparecer agora. Mas, resumidamente, essa reportagem, ele tem diploma, tem graduação, tem pós-graduação, ele falava, se não me engano, 2 ou 3 idiomas, e aí ele foi empregado como auxiliar de serviços gerais.
Então, assim, não que... porque as empresas, ele não conseguia um emprego de acordo com a qualificação técnica dele. As vagas de PCD que apareciam eram sempre vagas muito limitadas a baixa escolaridade. Eu tenho um grupo que eu administro no Facebook, chamado Favela Carioca, e eu sempre procuro postar algumas informações relacionadas a oportunidades, tanto de cursos, capacitações, enfim, vagas, e eu acompanho a página CIEE. Não sei se vocês já viram falar, uma página de emprego. E aí eu sempre vejo, né? CIEE, acho que é CIEE, né? CIEE, enfim. Mas é CIEE, né? E aí... Isso. Acho que é online, uma coisa assim. Sim. E aí lá eles sempre fazem encaminhamento para... Inclusive, quando eu fiz estágio na minha graduação, eu estagiei por lá. E ele é uma empresa que faz a capacitação, né? Na verdade, é uma empresa que faz o recrutamento desses profissionais e encaminham para as empresas. As empresas contratam esse serviço. E aí, o que as empresas fazem? Elas mandam direto para o CIE, para poder, igual a Cato, eles já mandam essa disponibilidade, e essas empresas de trabalho, eles buscam os funcionários com esse perfil. E aí, o que eu observo é que eu vejo que o CIE, eles sempre oferecem vagas, a maioria das vagas são de serviço, auxiliar de serviços gerais, a maioria. Por quê? Porque se eu falo para vocês que as empresas, elas disponibilizam 2% das suas vagas, ela vai definir, não é definido que tem que ser 2% em cima de cada área. Então, assim, a empresa, ela vai definir para qual área ela vai querer empregar aquele funcionário. Então, o que a empresa faz? Ela disponibiliza os seus 2%, por exemplo, de 100 a 200 empregados, ela vai disponibilizar para o setor de limpeza. Então, assim, isso é muito comum. É muito... quer falar alguma coisa, Cristiane? Você levantou a mão e baixou a mão? Eu estou impactada porque é uma pessoa que tem a deficiência e ela só é jogada para aquela vaga para serviços gerais. Isso gera um preconceito. Acaba, para mim, de entender que é um preconceito de outros setores. A parte administrativa, gerência, não querer conviver, os colaboradores, vamos dizer assim, e gestores não querer conviver com deficiente. E ele é qualificado. Sim, então, o que acontece é que, assim, essa lei, ela existe, né, certo? O problema é que é uma lei que ela não é respeitada. Quando ela é respeitada, ela é, de certa forma, discriminada, né? Ao processo aí eles aqui, talvez, daqui a pouco eu vou falar para vocês que um pouco da questão que eu trago para vocês é que acaba que ela é atendida a lei, mas ela não é... Tá voltando o seu barulho, Cristiane. Parou. Vocês conseguem ouvir algum barulho? Também, se vocês estiverem ouvindo algum barulho do meu lado, vocês podem falar. Acho que é meu fio que tá meio... Aí ele fica... Fica batendo, né? Mas aí o que a gente tem que pensar? Claro, eu consigo ver hoje oportunidades de emprego qualificados que oferecem vaga para o PCD. Mas, infelizmente, quando a gente pensa na sua maioria, como essa reportagem mesmo traz, depois, posteriormente, esse rapaz ele foi efetivado, tá, na vaga de acordo com a sua qualificação. Mas ele falou que uma das vagas que ele conseguiu foi auxiliar de serviços gerais, mesmo tendo um currículo aí falando vários idiomas. E aí é essa discussão que a gente traz, né? Será que as empresas elas cumprem como deveriam ou elas cumprem para poder não ser multadas? E aí eu trouxe para vocês, eu preparei aqui uma questão, na verdade eu peguei uma questão do ENAD, do ano de 2016, de uma prova de serviço social, que vai justamente falar um pouco a respeito do PCD. E aí eu trabalho também numa empresa, trabalho numa escola, e lá nós temos PCDs, né? A gente tem PCDs. E eu sou assistente social de formação, lá, na verdade, eu sou uma assistente social na escola, e eu acabo atendendo os funcionários também, não atendo só os alunos. E eu tenho caso de uma pessoa que é PCD, e ele realmente ele tem uma baixa escolaridade mesmo, então ele acaba que a vaga de trabalho dele é condizente com a formação, mas eu vejo que o quanto é difícil, assim, para as outras pessoas compreenderem, assim, aceitarem ele, respeitarem ele enquanto profissional. Ele é deficiente auditivo e a gente conseguiu até
que uma pessoa doasse um aparelho auditivo para ele, só que a parte que ele faz, ele mexe com a parte de jardinagem. Então, ele não pode ficar 100% com o aparelho auditivo, porque não pode molhar, não pode suar, enfim. Eu entendo porque minha mãe também é deficiente auditiva, então eu sei como é que é o trâmite com o aparelho. E você sabe o custo que é aquele aparelho tão caro como é, né? Então, ele... E eu vejo a dificuldade das pessoas falarem. Então, assim, às vezes são coisas simples, assim. O que eu faço com ele? A gente tem que ter o toque, a gente tem que postar no ombro da pessoa, ela olhar para você e você tem que ter calma. E ele falou para mim assim, ele falou, Bia, você fala comigo, porque ele é 50%, né? Ele consegue ouvir ele só tem de uma, na verdade, eu não sei se de um lado ele ouve 100%. Acho que de um lado ele não escuta, do outro lado é só 50%. E ele falou para mim, ele falou, Bia, você conversa comigo e você conversa comigo e eu consigo entender tudo que você fala, você não grita comigo. Você não me trata como se eu tivesse uma deficiência mental, porque também as pessoas confundem, às vezes, a pessoa é deficiente auditiva, acha que está falando com uma pessoa que tem algum retardo. Na verdade, ele não tem, ele só tem um problema, né, da audição. E aí as pessoas tratam, muitas vezes, não sabem como tratar. Até porque isso, as pessoas elas desconhecem muito. Daqui a pouco eu vou falar em relação a isso, mas, assim, infelizmente, a gente tem um processo ainda de estigmatização. Né? Entender aquela pessoa com aquela deficiência, como ela vai conseguir fazer isso, né? Como aquela pessoa é capaz de fazer aquilo. E aí, assim, infelizmente as pessoas, elas muitas vezes recriminam. Então, o que elas fazem? Elas preferem colocar aquele funcionário num lugar que ele não vai ter contato com outras pessoas, num lugar que ele não comprometa o rendimento da empresa, porque muitas vezes as pessoas não acreditam no potencial daquele profissional e aí acabam colocando lugares que são uma área de conforto para a empresa, que não vai estar prejudicando em nenhum momento o andamento da empresa. E aí, na questão do ENAD, que eu apresento para vocês, conforme eu falei, a prova ela foi no ano de 2016, então é uma prova bem recente, aí, só 3 anos de prova, e ela apresenta o seguinte desenho, né? É uma ilustração que fala da Lei 8.213, né, de 1991, no qual coloca que é assegurada a contratação de pessoas com deficiência, tanto no serviço público como em empresas privadas. E aí fala da porcentagem que eu já falei anteriormente, né? De 100, a partir de 100 empregados, 2%, não colocam no texto, mas vocês já sabem. E aí coloca, todavia não é tão simples a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho. E aí tem a foto de uma mulher cadeirante, né? Ela não tem nem os braços nem as pernas, e ela está digitando no computador com o auxílio de um instrumento, né? Parece uma caneta, está digitando o teclado. E aí as pessoas, elas verbalizam aquilo, né? Ela, vamos dizer que é o primeiro dia de trabalho dela aí, ela está no escritório e as pessoas ficam, assim, espantadas como ela consegue trabalhar, ela consegue digitar sem ter as mãos. E aí as pessoas, elas não poupam. Algumas falam, nossa, que incrível, o outro parece um milagre. Aí a outra, é inacreditável que eu estou vendo. Aí tem uma quarta pessoa que fala, pensei que ela não seria capaz de realizar tal tarefa. Essa ela pensa, né? Porque ela não externa isso. E aí a questão, ela traz algumas afirmações e ela pergunta se a afirmação ela é correta ou ela é incorreta. São 3 afirmações que são trazidas e aí eu queria que vocês refletissem comigo cada uma delas, tá? Queria ver se vocês conseguem aí responder para mim. Então, vamos lá. Quando a gente pensa na inserção no mercado de trabalho da pessoa com deficiência, do PCD, o que vocês podem dizer para mim dentro daquilo que a gente está conversando até agora? Acho que essas perguntas, elas dialogam muito com o que a gente tem trazido até agora nas nossas discussões, desde o nosso primeiro minuto de aula. A primeira afirmação é que diz que é assegurado por lei a contratação de profissionais com deficiência e é cada vez mais frequente no serviço público. Contudo, a regulamentação de cotas para esses profissionais não abrange as empresas privadas. Vocês acham que essa informação ela é verdadeira ou ela é falsa? O que vocês acham? Cristiane e Andréia. Essa primeira afirmação.
A Cristiane acha que é falsa. E você, Andréia, você acha que é o quê? E por que vocês acham que é falsa? Quer falar primeiro? A Cristiane fala enquanto a Andréia vai digitando, pode ser? Fala Pode você ser. então. Não Eu fala, acho que Cristiane. não está cada vez mais frequente, porque eu não vejo tanta contratação no serviço público de PDC, né? Se eu estiver errado, você me corrija, professora. Eu não vejo isso, não. Eu acho que eles só respeitam a cota. E Muito assim, você. muito pouco, porque entra na questão de daquele deficiente fazer a prova, passar pela etapa do serviço público, e aí passar pela perícia, e se essa perícia vai aprovar aquela deficiência para aquela vaga, se essa cota vai ser respeitada, ou se eles têm ideia de que aquela vaga é limitada, o perito vai liberar porque tem que cumprir aquela cota ali que eu só tenho um X de porcentagem dentro daquela vaga. A minha cabeça é para mim uma afirmação falsa. Eu não vejo tanto isso, não. E você, André, acha que porque a afirmação ela é falsa? Vamos ver. Guardar André digitar. André está digitando. Uhum. Essa lei ela não está frequente, pois tem empresa que não oferece vaga. Então, na verdade, essa afirmação, o que vocês trazem para mim, de fato, tanto a Cristiane, quando ela reflete que quando coloca que cada vez mais frequente no serviço público, você disse que na verdade você não consegue ver. Deixa eu só esperar o que a André está digitando para poder trazer a minha reflexão em cima do que vocês colocaram. Eu vejo muito poucas pessoas trabalhando na área pública e privada. Então, deixa eu só dizer para vocês por que essa afirmação ela é errada. Por mais que vocês tenham colocado que as empresas elas não respeitam, né? De fato, as empresas elas não têm respeitado a legislação. Mas só vou reler o enunciado para vocês. Ó, é assegurado por lei. É assegurado por lei. A gente tem uma legislação, certo? Então, até então, está correto. A contratação de profissionais com deficiência. Então, tem uma lei que obriga as empresas públicas e privadas a contratarem as pessoas com deficiência. E é cada vez mais frequente no serviço público. Lembra que eu falei que todo concurso público tem que disponibilizar o número de vagas? Então, assim, existe. Só que, assim, não necessariamente aquela vaga ela vai ser ocupada. Muitas vezes a vaga ela é ofertada e não tem uma pessoa com deficiência que vai se enquadrar naquela vaga. Mas existe. Só que o que está errado nessa questão é que aqui diz no final, na segunda, né, contudo, então está dizendo que é o universo, né? A regulamentação de cotas os profissionais elas não vão atender as empresas privadas. E aí lembra que eu falei para vocês que essa legislação ela é uma legislação que ela deve ser respeitada tanto para a empresa pública como para a empresa privada? Exato. Então, justamente essa última frasezinha aí que acaba dizendo que a questão ela não é uma afirmação verdadeira, porque a lei ela é assegurada tanto para as empresas públicas como as privadas. Mas, claro, o que vocês trazem também é coerente. Por mais que exija uma lei, ela não tem sido cumprida. Né? Então, acaba que as empresas elas acabam recebendo uma multa e, quando atendem de forma muito parcial. Atendem, mas elas não valorizam a qualificação daquele funcionário. E aí, em seguida, a segunda opção, ela vai falar: as pessoas com deficiência passaram a ter mais chances de inserção no mercado de trabalho. Porém, né, mais, de novo, com tudo aí, mas, em geral, elas ainda enfrentam preconceito nos locais de trabalho. Vocês acham que essa segunda afirmação, ela é verdadeira ou ela é falsa? Verdadeira, né? Então, Cristiane, ela acha que é verdadeira. E você, Andréia? Você acha que é verdadeira ou falsa? Cristiane, como você está com áudio, você não precisa nem digitar, você pode falar direto, tá? Você já pode falar comigo direto. Eu tô vendo que você está escrevendo. Cristiane, a escrever.
Então, tá. Então, ela certamente ela é verdadeira. Por que ela é verdadeira? Porque as pessoas elas até têm mais chance de inserção no mercado de trabalho, mas quando elas entram no trabalho, elas enfrentam preconceito. Então, assim, elas se sentem. A gente está falando a palavra inclusão. O título da nossa unidade é discutir como a gente consegue garantir a inclusão dentro da família, dentro da escola e dentro do trabalho. O problema é que aquela pessoa ela vai se sentir tão excluída, ela vai sofrer tanto preconceito dentro daquela empresa, que por mais que ela esteja, talvez, dentro de um cargo que é o cargo da formação dela, ela vai optar em sair daquele emprego e talvez buscar um outro emprego numa outra empresa, que talvez nem seja a formação dela, justamente pela questão de não se sentir inserida, né? Não se sentir pertencente àquele local de trabalho. Então, essa afirmação ela está correta, sim. E a terceira questão um dos maiores empecilhos para a inserção de profissionais com deficiência no mercado de trabalho é de natureza cultural. Então, o que está impedindo que as pessoas elas se insiram no mercado de trabalho, as pessoas com deficiência, diz aqui na questão que é em decorrência de uma natureza cultural que envolve estereótipos e discriminação. Vocês concordam ou discordam com essa afirmação? Eu concordo. Concorda, né? Porque é o que a gente está falando, é justamente por isso que eu falo essa questão do ENAD, ela vai justamente exemplificar tudo que a gente tem discutido até agora, até o início da nossa webconferência. A lei existe, ela é cumprida, mesmo que de forma arbitrária, mas ela acaba que o preconceito e a estigmatização, ela acaba que ela impede que aquele funcionário ele se insira no mercado de trabalho. Porque ainda hoje as pessoas elas ainda não acreditam na potencialidade, né? Elas não querem se adaptar. Então, assim, igual uma empresa para poder contratar um cadeirante, ela tem que fazer sua adaptação. Ela vai ter que se adaptar. Então, a empresa ela não vai querer, talvez, adaptar um cadeirante justamente pelo custo que vai dar. Então, assim, você tem um custo aí. Então, ele tenta colocar aquele deficiente que menos seja custoso também para a empresa. E muitas vezes que não vai agregar em nada, assim, não que vai agregar em nada, mas que não vai participar diretamente dos cargos mais altos, né? De planejamento, enfim. Então, é muito complexo isso. As empresas, elas acabam, muitas vezes, atendendo, mas sem atendendo muito de forma parcial. E aí é interessante, eu vou trazer também mais um exemplo prático, como eu falei com vocês, eu gosto muito de trazer exemplos do meu dia a dia. Eu dialogo muito com a saúde mental, trabalho muito com a saúde mental. E aí eu estava atendendo uma usuária minha que ela tem um quadro de bipolaridade. E ela é atendida pelo equipamento de saúde mental, ela é atendida por um CAPS, da cidade onde ela mora. E aí, o que acontece com ela? Essa mulher, ela queria pegar o benefício de prestação continuada, que a gente chama de BPC. Que o BPC, a minha mãe recebia o ano por então, ele é destinado para as pessoas com deficiência. E aí o BPC, ela ia tentar, e aí de cara o equipamento de saúde falou para ela, olha, não adianta você tentar, por quê? Porque esse benefício, o seu diagnóstico, o seu CID, ele vai ser barrado, porque entende que o bipolar ele pode trabalhar. Ele pode se inserir. E ele pode controlar a bipolaridade dele no âmbito social. Sim, e aí o que acontece? Eu estava, enfim, orientando ela sobre inserção no mercado de trabalho e ela me mostrou a carteira de trabalho dela. E aí me chamou muita atenção porque ela no momento que eu atendi, ela estava voltando a tomar medicação, ela não estava ainda estabilizada. E aí eu peguei a carteira de trabalho dela e vi a carteira de trabalho dela com várias, tem muita, ela passou por muitos lugares já, ela já tem mais de 30 anos, essa pessoa, ela passou por várias empresas. E aí o que me chamou a atenção é que ela nunca passava dos 3 meses de experiência. E aí, por que ela não passava dos 3 meses de experiência? As empresas, ela não era contratada como PCD, ela era contratada como qualquer outro profissional, né? E a empresa desconhecia o diagnóstico dela, não sabia que ela era bipolar.
E aí ela não estava sendo medicada, ela não estava sendo controlada, e aí ela tinha seus altos e baixos. E ela não parou em nenhuma empresa. E aí, nesse equipamento de saúde mental, eu falei para eles, falei, olha, eu acho importante vocês pensarem a respeito disso, e se ela não vai conseguir entrar como BPC, por que vocês não tentam um PCD para ela? Porque o diagnóstico dela, ela pode tentar. E aí eles falam, é verdade. Ela tem um diagnóstico que ela pode tentar como PCD. E aí, enfim, a instituição emitiu um laudo médico e ela começou a buscar vaga dentro da área dela. E era uma pessoa qualificada, sim, entre aspas, né? Então, assim, ela não tinha um ensino superior, mas ela falava fluentemente um idioma, então ela tinha uma escolaridade, né? Ela, enfim, terminou no tempo certo. Ela poderia muito bem ser qualificada e ela só trabalhava com serviços gerais. Mas ela poderia, talvez, trabalhar na parte, talvez, de uma recepção de hotel, de uma outra vaga que ela pudesse ser melhor aproveitada. Era uma pessoa que falava na área de atendimento. A pessoa é uma pessoa que fala muito. Auxiliar de escritório, sim. Sim, e ela não era aproveitada. Porque justamente as empresas que contrataram, e eu observei que ela sempre trabalhava como auxiliar de limpeza. E aí eu observei que chamou atenção muito isso. No máximo, ela trabalhou como recepcionista. Então, essa pessoa, ela poderia justamente ser enquadrada pela lei do PCD. Então, assim, muitas vezes, até mesmo equipamentos de saúde, eles não estão preparados para botar essa lei em prática. Então, assim, é importante que a gente reconheça, né, que a gente consiga, e é bacana dessa disciplina, que é uma disciplina que ela tem aluno de múltiplos cursos. A Andréia, por exemplo, qual é o seu curso, Andréia? Fala de novo, Cristiane, o seu curso para a Andréia, que ela chegou depois. A Andréia de RH. Eu faço tecnólogo de processos gerenciais. Então, a gente tem processos gerenciais e RH, mas a gente tem aí alunos da área de saúde, a gente tem alunos aí da área tecnológica, então, assim, a gente tem múltiplas formações aqui representadas nessa disciplina. Então, é importante que a gente também leve para os alunos que vão ver posteriormente isso na sua webconferência, que esses alunos eles possam levar esse conteúdo aí para outras formações também, para dentro da instituição que atua. E aí eu queria que vocês me dissessem, dentro do que me respondeu, qual é a opção aí correta? Dentro de tudo que a gente falou aí, qual que vocês assinalariam aí? D? C? D, né? Então, assim, a gente observa aí que a primeira, a gente já sabe que ela é incorreta justamente porque é uma lei que vale para os dois, tanto para o público como o privado, e a segunda fala a questão da dificuldade mesmo de entender que a pessoa é capaz, bem como a terceira acaba que é um complemento à outra, né? E aí eu queria que vocês me falassem o que vocês acharam desse conteúdo que nós discutimos hoje na nossa primeira webconferência. Eu vou aproveitar, eu vou falar que eu estou com áudio, porque a Andréia vai digitando. Eu reparei, eu trabalho numa empresa de mobilidade urbana, eu trabalho no consórcio da RT. E eu reparei que, recentemente, houve uma junção de alguns setores com uma mudança do desenvolvimento humano. E eles começaram a contratar deficiente, PDC, para a empresa. Eu gostei da ideia, né? Administrativo, e tem algumas senhoras, né, de PDC que estão trabalhando na bilheteria. Mas eu acho que a empresa veio com esse desenvolvimento porque eles viram que a capacidade de funcionários está acima de 1.000 e também para não cair na mesmice da multa da lei, a cumprir essa porcentagem. Espero que continue contratando, né, dentro da área, dentro da capacidade profissional deles, mesmo que a pessoa tenha uma deficiência que eles acham que é limitada, mas se ele tem capacidade laborativa para aquilo, que ele seja incluído naquela parte laborativa. Eu espero que as empresas continuem inserindo esse DPDC, independente da cota ou não, mas a lei tem que ser cumprida, trabalhar com os colaboradores já dentro da empresa para diminuir a discriminação, para ensinarem como é que deve lidar com esse colaborador com a deficiência de forma normal. Ele é normal, não, como um deficiente auditivo você não precisa gritar, com um deficiente visual você não precisa sair puxando ele, e também trabalhar com cursos e com
informações para os colaboradores lá dentro da empresa, para também aprender a lidar e a receber melhor esse PDC. Né? Tá ótimo, obrigada aí também sua experiência, você está apresentando para a gente também dentro dos ambientes de trabalho, como você também enxerga essa inclusão, né? Como que está sendo a validação dessa lei da instituição que você atua. E o que vocês acharam do conteúdo, da forma de apresentação? Porque como a nossa primeira webconferência, essa é a hora de vocês colocarem alguma coisa que vocês acham que a gente pode estar... Eu vou ser sincera, eu fiquei impactada quando eu peguei no segundo período, né, que a gente fala em segunda fase, de diversidade. Eu falei, uau, eu pensei que ia pegar essa disciplina quase lá no terceiro, pro último, né? Eu falei, eita, caramba, me fui pega de surpresa, mas eu gostei muito que antecipou logo, e esse é um assunto que eu gosto. Eu gosto muito mais da área humana do que da área exata. Por mais que eu esteja fazendo processos gerenciais, a escolha foi por causa da minha diversidade de empregos. Eu já trabalhei em outras áreas. Então, para mim, esse leque de opção de processos gerenciais me agrega. Porque eu posso trabalhar no setor de RH, financeiro, logística. Eu não ficar limitada só numa formação só. Mas, para mim, tá ótimo. É um assunto que me deixa muito empolgadinha. E o conteúdo que eu trouxe, assim, a forma como eu apresentei, vocês acharam que vocês conseguiram absorver o conteúdo? Eu achei a linguagem forte. Não é no sentido negativo, não, professora. Pelo contrário, forte. Linguagem fácil. Eu não vi dificuldade. Eu falando por mim, eu não vi dificuldade. Eu não sei meus colegas, mas eu não vi dificuldade, não. Ah, que bom, obrigada. Porque é importante também vocês trazerem esse feedback para mim, porque como que acaba que, por mais que eu tente manter eu tento responder o máximo, né? Porque eu tenho muitos alunos, assim, as minhas turmas de sociodiversidade são 150, são mais de 100 alunos cada turma. E eu tô com mais 4 ou 5 turmas, então, assim, eu tenho muitos alunos. Então, eu tento responder, assim, diariamente eu fico monitorando as minhas redes, mas, às vezes, por isso que eu reforço a importância de participar das webconferências, porque esse é o momento que a gente troca. Claro, talvez se tivessem aí os 250 alunos aqui presentes, a gente não teria tido essa conversa como a gente teve hoje. Mas é importante que mais alunos participem das nossas webconferências, porque é muito mais fácil a gente tirar alguma dúvida que possa surgir dentro dessa unidade. Então, assim, eu sempre procuro trazer dentro da webconferência um tema que é de uma unidade específica, porque também não adianta eu ficar colocando todas as unidades aqui, vocês vão ficar perdidos e o nosso tempo é de 30 a 40 minutos a webconferência. Então, a gente também tem que respeitar os nossos limites, né? Então, não adianta eu querer também trazer todas as unidades, até porque a gente já está entrando aí mais uma unidade, então, assim, eu não posso, tem que respeitar de acordo com o que me é solicitado. Mas eu fico feliz de entender, assim, eu sou uma professora que eu gosto muito eu tenho muito cuidado da forma como eu elaboro minhas questões. Então, assim, a questão, quando eu preparei a primeira questão para vocês, eu tive muito cuidado de buscar outras referências também, claro, respeitando o que é apresentado na nossa unidade 1, mas pensando também que era importante vocês entenderem aí, trazendo exemplo do vídeo da ONU, mas e também eu não gosto daquela coisa de decoreba, sabe, de achar que o aluno tem que copiar a unidade e colar na minha resposta. Eu quero que o aluno ele reflita, por isso que eu falei, e aí só aproveitar depois os alunos vão estar assistindo essa webconferência, acaba que a gente fala um pouquinho da nossa P1, é isso, é que vocês consigam refletir. A mesma forma como eu trouxe essa nossa webconferência, que eu trouxe a todo momento pedindo a reflexão de vocês, como vocês conseguem ver esta lei, como vocês conseguem ver se ela tem uma funcionalidade ou não, os seus limites, os seus avanços. Da mesma forma é a nossa primeira P1. É entender como aquela lei que eu coloco para vocês, ela vai permitir que a sociedade se torne mais igualitária. Então, assim, é um processo mesmo de aprendizagem. Então, assim, é importante que a gente desenvolva essa nossa capacidade de reflexão. Então, assim, eu sei que às vezes a questão torna um pouco mais cansativa, talvez a nossa webconferência, se eu ficasse só eu falando de um lado e vocês não tivessem esse momento de troca, eu acho que perderia talvez essa riqueza de informação que vocês trouxeram para mim também. Então, acho que esse que é o sentido da nossa webconferência. Então, assim, eu queria agradecer a vocês mais uma vez, dizer que eu estou à disposição.
na nossa plataforma. Então, assim, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem estar me procurando lá. Eu vou estar disponibilizando essa webconferência mesmo no canal de gravações da webconferência, mas o slide que eu trouxe eu vou estar disponibilizando em nossa Mediateca, tá? E eu vou só acrescentar o link da reportagem do G1 para vocês, porque aqui eu não coloquei para também não poluir um pouco a nossa apresentação. Mas depois eu vou estar disponibilizando o link, e aí quando vocês forem acessar o material, os slides, que são poucos, são 8 slides, vocês acessam Obrigada, Andréia. a reportagem, tá bem? Mais uma vez, obrigada, agradeço por vocês terem disponibilizado o sábado de vocês aqui comigo, uma parte do sábado de vocês, e mais uma vez agradecer, tá bem? Tá bom, obrigada. Obrigada, seja bem-vinda. Obrigada, Andréia. Nada, obrigada. Tchau, Andréia, obrigada, Cristiane, uma boa tarde para vocês. Boa tarde, tchau. Tchau.